A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão da Advocacia Pública, tem a honra de apresentar o webinar Advocacia Pública na Defesa da Cidadania e da Democracia, Constatações e Perspectivas. Eventos promovidos pela Comissão e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. O objetivo Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Patrícia Helena Massa, conselheira seccional e presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que eu hoje estou aqui com a doutora Isabel Cecília de Oliveira Bezerra, doutor Fabrício Pieroni, doutora Thaisa Sintra Dosso, para falar sobre o papel da advocacia pública para a cidadania e para a democracia, né? Em que medida as nossas perspectivas estão postas para assegurar a democracia. A doutora Isabel Cecília é advogada da União, ela é vice-presidente da Comissão da Advocacia Pública do Estado do Ceará, da OAB do Ceará, ela é conselheira estadual, membro da Comissão Nacional da Advocacia Pública e coordenadora nacional da carreira de advogado da União da ANAF. Passo, então, agora a palavra à doutora Isabel. Vamos ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Inicialmente, boa noite a todos vocês. Queria inicialmente agradecer o convite. Me sinto muito honrada por ter sido, dentre tantas e tantos profissionais da advocacia pública do país, ter sido convidada para esse evento organizado pela Comissão da Advocacia Pública da Seccional de São Paulo, que é uma das seccionais do Brasil mais importantes, evidentemente, dada a relevância do seu papel na economia do país e dada a relevância, né, do trabalho executado pelos profissionais que compõem toda a estrutura da advocacia pública, seja federal, seja estadual, seja municipal. O meu painel, né, fui convidada para falar um pouco sobre advocacia pública, cidadania e democracia, com o tema Advocacia Pública na Defesa da Cidadania e da Democracia, Constatações e Perspectivas. Eu queria iniciar minha fala chamando a atenção de todos para a importância da advocacia pública dentro do contexto constitucional. Eu sempre inicio as minhas falas, quando eu vou falar sobre advocacia pública, eu sempre inicio as minhas constatações, as minhas observações a partir do que representa a advocacia pública dentro do contexto constitucional. Então, a advocacia pública, ela está inserida como um dos 4 grandes poderes políticos que compõem a nossa estrutura jurídico-normativa constitucional. Então, nós compomos o que se denomina função essencial à justiça. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é, para mim, uma referência em termos do estudo que se faz acerca da advocacia pública, ele chega a situar a advocacia pública como terceiro, né? A inserção da advocacia pública dentro da Constituição Federal Brasileira, ele insere como terceiro grande avanço, tá certo, dos estados constitucionais no mundo, ou seja, você primeiro avança no sentido da formação do Estado de Direito, quando a gente submete o Estado à normatividade, às leis que ele edita. Segundo grande passo seria quando a gente institui o Estado democrático de direito, ou seja, não basta termos um Estado de direito, é preciso que nós tenhamos um Estado que atenda, né, a população, que atenda os interesses das pessoas desse Estado, que promova o bem comum, que seja protetivo, né, dos diversos interesses, dos diversos direitos que essas pessoas que precisam dessas proteções
precisam se cercar. E a terceira grande conquista seria justamente o alcance do que ele chama de Estado de Justiça. Seria o Estado de Justiça? Seria um Estado que, além de ter, né, a submissão às leis, a submissão, né, à necessidade, a constatação da necessidade de termos um Estado voltado à promoção do bem comum, do Estado voltado ao atendimento, né, das necessidades de toda a população, nós tivéssemos efetivamente, na prática, o alcance da justiça. Quando ele se refere ao alcance da justiça, ele não se refere à justiça fomentada, à justiça praticada unicamente pelo Poder Judiciário. E daí ele fala, né, ele ensina acerca das funções essenciais da justiça, onde a advocacia pública está inserida. Né? Então, nós temos, compondo na estrutura constitucional brasileira, o Ministério Público, artigos 127 a 130, a advocacia pública, nos artigos 131 a 132, a advocacia lato sensu, no artigo 133, e a defensoria pública, no artigo 134. Então, para o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a terceira onda de grande avanço e conquista, tá certo? Dos estados constitucionais seria justamente o alcance do Estado de Justiça, através, tá certo, da atuação dos órgãos que compõem as funções essenciais à justiça, em conjunto com todas as estruturas de Estado. Então, vejam, sem querer transformar a realidade em algo tipicamente judicializado, mas a advocacia pública, ela atua, principalmente no âmbito da consultoria, de forma transversal, garantindo que esse Estado de Direito alcance realmente toda a potência para a qual ele se desenvolve, para o qual ele foi, digamos assim, implementado no desenvolvimento dos Estados constitucionais, permitindo que esse Estado atue de forma legítima, atue de forma concetânea com as normas que existem no ordenamento jurídico e atue também assegurando a todos os cidadãos do país o alcance, tá certo, dos direitos que lhes são assegurados. Nós temos no Brasil mais ou menos uma aferição, nós temos cerca de 12 mil advogados públicos federais, 7 mil procuradores estaduais e cerca de 20 mil procuradores municipais. Então, como se dá a atuação desses profissionais? A atuação desses profissionais, ela acontece de várias maneiras, né? Então, nós temos a primeira intervenção da advocacia pública, ela vai acontecer de forma preventiva, que é o que eu chamo o trabalho das consultorias, que é um trabalho essencial. Na verdade, o trabalho das consultorias, para mim, representa o grande aspecto de controle, efetivamente, de legalidade, de justiça, no que se refere à atuação do Estado brasileiro. Então, nós temos as consultorias acompanhando a elaboração de contratos, as consultorias ajudando na elaboração de atos normativos. No âmbito da AGU, nós temos as consultorias atuando ao lado dos ministros de Estado, vejam só, direcionando, orientando, tá certo, a atuação de cada pasta. Isso é incrível, porque isso dá segurança jurídica ao gestor, isso permite que o gestor encontre limites nas opções políticas que ele tem que escolher, né, dentro da sua pasta. Então, o trabalho das consultorias envolve principalmente esse trabalho de contenção. Ele precisa estar ao lado do gestor, estabelecendo e explicando e dando segurança jurídica para que ele não descumpra a Constituição Federal, não descumpra as normas existentes e avance, inclusive, na produção de normas que sejam necessárias para o aperfeiçoamento do Estado e para o aperfeiçoamento da atividade estatal.
de modo que a atuação que o advogado público faz no âmbito consultivo, na minha ótica, ela atinge efetivamente a essência, né, da atuação do advogado público, permitindo que o gestor tenha efetivamente segurança jurídica e que ele possa efetivamente agir sabendo quais são os seus limites, avançando quando pode, sabendo que ao avançar em determinadas situações existirão consequências, evidentemente isso precisa ser esclarecido, e estabelecendo sim a possibilidade de alterações normativas, de edição de normas que possam avançar na obtenção das finalidades propostas em determinada pauta política. O outro braço da AGU, um dos braços que eu também considero importante, vem a ser justamente o braço que atua na parte contenciosa, que é a questão da atuação em defesa, tá certo, dos entes de direito público, e aí quando eu falo entes, já me refiro a todos nós, mas em termos de restritos, a AGU atua fazendo a defesa da União em juízo, e quando eu falo União, a gente envolve não apenas o poder executivo, mas também o poder legislativo e o poder judiciário. E nós temos também uma outra atuação que envolve a defesa da autoridade diante de determinadas circunstâncias. E temos também, dentro desse aspecto de atuação, a divisão do nosso trabalho entre as diversas instituições que compõem a Advocacia Geral da União. Então, dentro da Advocacia Geral da União, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que executa a defesa da União em juízo nas matérias de natureza fiscal e tributária, e se envolve tanto a atuação no polo passivo como a atuação no polo ativo. Temos a atuação das procuradorias federais, que são que acontece através da defesa dos diversos entes de direito público que compõem a administração pública federal indireta, autarquias e fundações públicas, INSS, ANTAC, enfim, o UFC, no caso das universidades públicas, Cefet, Centros Federais de Tecnologia. Nós temos aí no Brasil diversas instituições de direito público que compõem a administração pública federal indireta. E temos também o outro braço, que é o braço das procuradorias da União, que são justamente os advogados da União que atuam defendendo especificamente a União nas causas que não têm natureza fiscal, que não têm natureza tributária, que envolvem as diversas questões, desapropriações, ações propostas por servidores. Tivemos aí recentemente uma reforma da Previdência que já está sendo judicializada e que segue, né, para atuação pelos advogados da União que compõem as diversas procuradorias da União no estado do Ceará. Temos os casos recentes que envolvem a concessão do auxílio emergencial. Então, a AGU tem trabalhado com cerca de 3.000 processos semanais, só aqui na terceira região, só nesses casos que envolvem a concessão de auxílios emergenciais. Temos diversas atuações, por exemplo, desapropriações para a transposição do Rio São Francisco, ações que envolvem a defesa do litoral cearense, ações em que eu atuei diversas vezes, ações para a defesa do litoral nordestino. Em Pernambuco, nós tivemos um caso envolvendo derramamento de óleo, que exigiu uma intervenção da Procuradoria Regional da 5ª Região, numa atuação, inclusive, diferenciada, porque ali envolve um caso de aplicação das técnicas do processo estrutural. Então, assim, nós temos uma atuação muito diversificada. É uma atuação que envolve, como eu disse, um aspecto preventivo de acompanhamento realmente do gestor, né, para que ele não erre, para que ele conheça os limites impostos pela Constituição Federal e pelos demais institutos normativos,
e dando também suporte para que ele avance, né? Dando orientações para que, eventualmente, sejam editadas, inclusive, normas que possam ser utilizadas no aperfeiçoamento do Estado brasileiro. O segundo braço, como eu falei, envolve a questão contenciosa, que diz respeito à defesa do Estado brasileiro em juízo. Já teríamos, nesse caso, uma atuação contenciosa dos membros da Advocacia Geral da União nessas demandas. Tem uma questão, eu trouxe algumas abordagens, porque a advocacia pública ela tem sido colocada em xeque, inclusive a Advocacia Geral da União, a atuação dela tem sido muito questionada nos últimos meses, e inclusive várias questões que envolvem a suposta, digamos assim, diferenciação entre a advocacia de governo e a advocacia de Estado. Nós temos visto, inclusive, fake news sendo divulgadas no sentido de que a AGU não seria mais, digamos assim, um órgão, né, de advocacia de Estado, seriam simplesmente órgãos do governo atuando em defesa do presidente de plantão, enfim. São fake news, são críticas que são feitas, né, ao trabalho dos advogados públicos. E eu queria fazer, né, queria pontuar essa questão. Então, assim, nós, como nós somos instituições, né, e aí estou falando nós, mas vou puxar para a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela presta assessoria e consultoria ao presidente da República. E no nosso país, o presidente da República, ele exerce a função de chefe de governo, de chefe de Estado e de chefe da administração pública. E nos cabe, né, a representação do chefe maior do executivo, do Poder Executivo Nacional, da melhor maneira possível. Então, assim, somos a advocacia de Estado? Claro que somos a advocacia de Estado. A AGU ela tem atuado, tá certo, em causas que perpassam governos, em projetos que perpassam governos. E aí eu vou citar, por exemplo, a obra da transposição do Rio São Francisco. Eu trabalhei na transposição do Rio São Francisco em 2009. Né? Trabalhei em desapropriações em 2009 e sei que tem colegas, me afastei dos processos, mas eu sei que existem colegas que hoje atuam, continuam atuando em causas que envolvem a transposição do Rio São Francisco. E outras obras de repercussão nacional, tá certo? Que, como eu disse, que seguem, que avançam, né? Que são projetos que perpassam governos. Então, assim, nós somos instituições de Estado que atuam ao lado de outras instituições também relevantíssimas, como as Forças Armadas, como a Receita Federal, tá certo? Nós somos instituições perenes que compõem essencialmente a estrutura do Estado brasileiro. A essencialidade do nosso trabalho, ela envolve a própria existência do Estado enquanto Estado sujeito às normas que editam o Estado de Direito, como Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que se volta não apenas à submissão às suas leis, mas a submissão às suas leis com a preocupação de atender os direitos e os interesses de toda a população brasileira, seja branca, seja preta, homens, mulheres, pobres e ricos, empresários também, tá certo? Não apenas todos os brasileiros precisam da proteção do Estado brasileiro. E somos, como eu disse, também, tá certo? Representantes do presidente da República, que é o atual chefe de governo, tá certo? É o chefe de governo do Estado brasileiro. Nessa seara, né, eu chego num ponto que eu considero um pouco não vou dizer, uma questão que envolve alguns questionamentos. Quais são os limites da advocacia pública, tá certo? Porque muita coisa se questiona acerca das decisões políticas e das questões jurídicas. Então, até onde nos cabe intervir, tá certo, na tomada de decisões políticas. Então, eu deixo muito clara a seguinte constatação.
como representantes do Poder Executivo e do chefe de governo, nós precisamos saber, nós precisamos sim orientar o gestor, como eu disse, no sentido de que ele tem uma responsabilidade diante das normas que já foram editadas, tá certo? Mas nós precisamos entender que as políticas públicas, e aí nós somos agentes, asseguradores das políticas públicas, mas a adoção, a eleição das políticas públicas, elas são realizadas pelos gestores, tá certo? E pelas pautas políticas que são eleitas através do voto, tá certo? Então, como agentes políticos, nos cabe, evidentemente, evidenciar quais são as normas jurídicas aplicáveis, estabelecer e esclarecer para o gestor quais são, digamos assim, os limites normativos da sua atuação, da sua intervenção. Mas vejam, a eleição de decisões políticas não cabe à advocacia pública, né, Fabrício? Então, assim, você como procurador do Estado, você, Patrícia, vocês que atuam de forma muito aproximada, mais aproximada ainda, do governador do Estado de São Paulo, vocês sabem do que eu estou falando. Decisões políticas são decisões políticas, são escolhas politicamente legitimadas no voto. Então, assim, claro que o advogado público ele vai direcionar, ele vai esclarecer, ele vai explicar quais são as normas jurídicas aplicáveis, mas a decisão final é do gestor, inclusive o risco decorrente de uma tomada de decisão que contraria uma orientação realizada pelo advogado público, entendem? Então, quando eu vejo, digamos assim, colegas e até a imprensa questionando a atuação dos órgãos da advocacia pública como órgãos, né, que compõem a advocacia de Estado, isso me espanta, isso me chama a atenção para uma falta de clareza acerca das nossas funções e falta de clareza que nós mesmos, às vezes, não temos, tá certo? Dizer que ressaltar a importância da advocacia pública no sentido de que somos, sim, agentes que interpretam a Constituição, né, no sentido do Peter Haveler, que trabalha, né, a noção de construção do sentimento constitucional. Claro que nós fazemos isso, mas dentro da estrutura normativa constitucional, dentro da estrutura do Estado brasileiro, seja na esfera federal, seja na esfera estadual e seja na esfera municipal, nós temos limites, nós temos nossas limitações e a tomada de decisões políticas não nos cabe, tá certo? Então, uma vez que a decisão política, evidentemente, tenha sido tomada em equívoco, tá certo? Uma vez que essa política pública seja eventualmente judicializada, a advocacia pública vai sim ser chamada para atuar em defesa da decisão política, da escolha política adotada, porque nos cabe sim a defesa do ente de direito público para o qual nós servimos, né? Para o qual nós prestamos os nossos serviços. Isso num processo, como eu disse, de superação daquela primeira contenção que necessariamente nós fazemos. E aí eu vou recordar um pouco do que falei, né, do que falei. O primeiro momento de contenção, digamos assim, de controle feito pela advocacia pública e de asseguramento, digamos assim, do Estado Democrático de Direito e de controle, né, dessa legitimidade, dessa legalidade, dessa juridicidade, dessa justiça, inclusive, ela é feita na consultoria, nas consultorias, no assessoramento. Esse trabalho é o nosso trabalho preventivo. Uma vez sendo superado, porque pode ser superado, como eu disse, por que pode ser superado? Porque as decisões políticas, muito embora nós tenhamos, né, o papel de orientarmos o gestor, elas são tomadas, evidentemente, pelo gestor. Uma vez ultrapassado, cabe também à advocacia pública a defesa dessa política pública, dessa vez já em juízo, dessa vez na defesa do ente de direito público.
Isabel, isso seria, digamos assim, isso seria diminuir a importância da advocacia pública? Não, de forma alguma. Se nós temos um Estado democrático de direito, vejam só, uma coisa que nós precisamos prestigiar é o exercício do direito do voto, certo? Isso eu digo com muita tranquilidade, porque eu sou uma grande defensora da democracia no Brasil e das instituições democráticas. Assim, eu tenho uma afeição muito grande, né, pelos direitos assegurados da Constituição e pelas conquistas que nós tivemos, tá certo, nos últimos anos. Mas as políticas públicas que hoje, eventualmente, estão sendo adotadas, elas foram, sim, foram decisões tomadas, eleitas no voto, tá certo? Serão superadas? Certamente serão superadas. Por quê? Porque o tempo muda, as necessidades mudam, a economia muda, tá certo? As demandas que mudam, o sentimento das pessoas mudam, os gestores mudam, isso tudo vai mudar e vai repercutir no exercício do direito de voto, vai repercutir nesse outro aspecto, que é um aspecto que não nos cabe, que é um aspecto que envolve a ciência política, que envolvem outras questões que fogem do direito. Mas o fato é que nós estaremos sempre, como eu disse, primeiro, agindo no controle das políticas públicas de forma preventiva, como eu disse, orientando o gestor para que, diante das normas constitucionais, eles não errem, orientando nesse sentido. Mas cabe, evidentemente, ao gestor, tá certo? A tomada final de decisões no sentido de que no sentido de que essa escolha ou aquela outra escolha, diante de um cenário político, social, enfim, seja a adotada. Nesse processo, gente, nesse processo de, digamos assim, de enfrentamento, de construção dos valores constitucionais, evidentemente que a gente se depara, certo, com muitos desafios. Eu tenho a mais absoluta clareza de que o nosso trabalho, o nosso dia a dia, tá certo? É de enfrentamento do poder político e do poder econômico, certo? Quando a gente emite um parecer que eventualmente desagrade o gestor, que eventualmente esteja, né, se manifeste contrário a uma opção política que ele adota, evidentemente que isso expõe o profissional da advocacia pública a uma situação de risco que incomoda, tá certo? Então, eu tenho muita clareza, digamos assim, dos riscos enfrentados pela advocacia pública. A advocacia pública, ela enfrenta dia a dia tanto o poder político como o poder econômico, tá certo? Eu atuei, digamos, em processos em Fortaleza que envolviam bilhões de reais, assim, uma orla inteira de atividade econômica, né? Trabalhei num processo para retirada de barracas do litoral cearense que envolviam, assim, sabe, interesse econômico, interesse político, eu lembro que foi uma atuação muito, muito pesada, uma atuação que me rendeu algumas ameaças de morte registradas na Polícia Federal. Ou seja, você está o tempo todo exposto, né, a essas situações. Trabalhei também com ações envolvendo ações de improbidade administrativa proposta contra gestores. Então, como eu disse, nosso trabalho ele envolve o enfrentamento do poder político e do poder econômico todos os dias, seja de forma pequena, seja de forma macro. Nesse processo, aí minha fala já segue um pouco para a finalização. Vem a questão das nossas perspectivas, né?
eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida acerca da relevância assim do nosso trabalho. Eu sou advogada pública com absoluta, digamos assim, dedicação, sabe? Eu sou um entusiasta da advocacia pública. Minha vida inteira foi ou querendo entrar na advocacia pública, quando eu estudava, quando eu era servidora do Tribunal de Justiça, e entrei na AGU com 24 anos e me identifico completamente com o trabalho, porque eu vejo realmente a importância, né, da atuação que nós fazemos. Mas eu percebo, digamos assim, uma tendência ao enfraquecimento de institutos que são muito caros à advocacia pública. Certo? Então, por exemplo, institutos como a estabilidade do serviço público são absolutamente essenciais para um advogado público. Eu não consigo conceber um advogado público atuando sem estabilidade. E aí volta a dizer, por que ele não pode atuar sem estabilidade? Porque o trabalho dele, diário, é de enfrentamento ao poder político e ao poder econômico. Repito, quando nós emitimos um parecer que eventualmente desagrada, digamos assim, a ideia inicial de um presidente da República, de um ministro de Estado, de um secretário estadual, prefeito, né, Thaisa? Nós estamos enfrentando o poder político. Naquele momento, a gente está enfrentando o poder político. Quando a gente interpõe uma ação judicial de improbidade administrativa contra um deputado federal poderosíssimo, temos casos na AGU, casos muito emblemáticos, isso significa enfrentar o poder político para sujeitar o Estado às suas leis, tá certo? Para recuperar para o Estado brasileiro valores que foram desviados e que deveriam estar sendo utilizados na adoção de políticas públicas que atendessem a população do país todo. Então, assim, institutos como a estabilidade, eles são indispensáveis, tá certo? Para a execução correta do serviço público. O serviço público afeta a advocacia pública. Institutos como concurso público, por exemplo, são absolutamente indispensáveis para o exercício da advocacia pública. Eu não consigo conceber, tá certo, um profissional que ingresse num quadro de procuradoria ou de advocacia da União, ou de procuradoria municipal, sem que tenha um vínculo perene com a estrutura administrativa, tá certo? Um profissional que entre, que entenda que conheça toda a estrutura, todo o funcionamento de uma procuradoria e que eventualmente venha a sair, isso para mim é absolutamente inimaginável, tá certo? O ideal é que esses profissionais sejam, sim, contratados pelo ente de direito público, firmem vínculos sólidos com esse ente de direito público e trabalhem diariamente para o fortalecimento dessa estrutura estatal, seja a nível federal, estadual, municipal, e estabelecendo com ele uma relação perene, uma relação sólida, dada a essencialidade do trabalho dele para a execução, para o asseguramento das políticas públicas, para o alcance dos direitos da sociedade, para a submissão do Estado à lei para o qual ela foi criada e para para o bem comum e para o asseguramento dos direitos assegurados na Constituição Federal, a maior parte dos brasileiros. Então, eu não sei, meus queridos, quanto tempo eu tenho, eu não contei, Thaisa. Eu sei que me deram 20 minutos, não foi, Patrícia? Foi, mas a gente já está aí. Desculpa, já passou. Passou, querida. É porque é muito apaixonante o nosso tema, né? Eu peço desculpa se eu tiver ultrapassado. Mas, assim, vou encerrar parabenizando o evento, tá certo? Parabenizando demais o evento. Eu quero dizer que eu fico muito feliz em poder falar um pouco sobre a advocacia pública. Na verdade, é uma conversa, né? Não é, mas é uma conversa que eu tenho com vocês e eu considero
sabe, eu sou muito, vamos dizer, mulher sempre muito sensível, né? Então, eu pedi minha transferência para a PRU3, que é a Procuradoria Regional da União da Terceira Região, e estou vindo aqui para São Paulo. E quando a Thaisa Dosso me convidou, Thaisa, você sabia que eu estou, né? Estou pedindo transferência para São Paulo. E a Thaisa, não, Isabel, mas que infeliz coincidência. Então, eu recebo um evento como um prelúdio de um excelente relacionamento que eu terei, né, com o estado de São Paulo, tá certo? Eu já tenho laços afetivos, né, com o estado de São Paulo, já compro até queijos no mercado municipal e, e me sinto, né, também em casa, né, nesse evento que eu faço com vocês, tá certo? Então, só para finalizar, quero mais uma vez cumprimentar, né, meus pares, né, a Patrícia Massa, a Thaisa Dosso e o Fabrício de Lima. Parabenizá-los pela atuação de vocês na advocacia pública. Thaisa, na Comissão Nacional, que é uma guerreira nossa lá também, minha colega lá na Comissão Nacional. E dizer que é, sim, muito gratificante ser advogado público. Dizer que, apesar dos desafios, nós temos plena consciência da nossa importância dentro do Estado brasileiro. E dizer que eu sou muito grata, tá certo? Pelo trabalho que eu exerço, e, mais uma vez, pela oportunidade de ter estado aqui com vocês nessa noite, embora virtualmente, tá certo? Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Você soube fez uma síntese do que é o nosso trabalho, de quem atua no contencioso, de quem atua na consultoria, apontou bem, de uma forma clara, né, as nossas encruzilhadas de atuação, as pressões que a gente sofre, e o principal, a importância de termos independência na nossa atuação, a importância da estabilidade para que nós possamos nos manifestar claramente nos pareceres jurídicos, sobre a legalidade dos atos e orientar adequadamente o que exatamente não ocorre quando nos defrontamos com situações em que não há a estabilidade na atuação do advogado, né? Situação em que não há advogados concursados com a garantia da estabilidade, que são desafiados a se manifestar, a trazer o juízo de legalidade e muitas vezes acabam desafiados na necessidade de apontar, de efetuar os apontamentos corretos, e isso acarretando problemas depois para o gestor perante os tribunais de contas. Exatamente. Eu gostaria de registrar aqui a presença entre nós, e me desculpem se eu deixar de mencionar alguém, da nossa conselheira e vice-presidente da nossa Comissão da Advocacia Pública, a doutora Raquel Barbosa, os membros da nossa comissão, doutor Carlos Alckmin Dutra e doutora Patrícia Borghi, o corregedor-geral da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Adalberto Robert Alves. Estamos muito felizes de tê-los todos aqui e de todos os presentes neste momento. Eu peço que as perguntas sejam feitas pelo QIA, registradas, e não pelo chat. E gostaria de mencionar também, dentro do que foi falado, né, é interessante que nós aqui estamos, Isabel pela área federal, Fabrício pela área estadual, Thaisa pela área municipal, e eu, como moderadora, sou também procuradora do Estado, eu atuo na área da consultoria jurídica, doutor Fabrício na área do contencioso, né? Atualmente, doutor Fabrício é
presidente da Associação Nossa de Procuradores do Estado, e ele também integra a nossa comissão da Advocacia Pública. E já deixo aqui o convite para a doutora Isabel, quando estiver já devidamente instalada no nosso estado, que venha fazer parte da nossa comissão estadual da Advocacia Pública. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, ao doutor Fabrício, que vai nos dar um panorama da atuação da advocacia pública, com a sua experiência já grande, porque ele exerce este mandato de presidente, mas já vinha há 2 ou 3 outras gestões, né, Fabrício? 2 gestões na associação, no acompanhamento firme junto às questões que tramitam no Congresso Nacional e aqui junto à Assembleia Legislativa, em tudo que toca a advocacia pública. Com a palavra, doutor Fabrício. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. É uma alegria, é uma honra participar desse evento promovido pela Comissão da Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Eu quero agradecer a você, Patrícia, presidente da comissão, minha colega da Procuradoria, também ao presidente da Seccional Paulista, doutor Caio, pelo convite. E eu gostaria também de cumprimentar as minhas colegas desse evento, a doutora Thaisa, a doutora Isabel. Um abraço virtual a todos vocês. O evento tem como tema, como foi dito, a advocacia pública na defesa da cidadania, da democracia, constatações e perspectivas. É um tema extremamente relevante, é uma reflexão necessária sobre o papel da advocacia pública no Estado democrático de direito. E eu falo que é uma reflexão necessária para todos, para a sociedade, que conhece muito pouco da nossa atividade. É necessária para os operadores do direito. Eu imagino que temos vários aqui hoje assistindo que não são advogados públicos, pois das instituições essenciais à justiça previstas constitucionalmente, a advocacia pública é aquela que ainda busca definir suas funções, suas possibilidades, seus limites no Estado democrático de direito. A doutora Isabel falou muito bem disso na palestra dela, né? E eu acho que uma discussão necessária também para os próprios advogados públicos, pois a nossa instituição se encontra, na minha opinião, no momento de amadurecimento, sendo primordial reflexões a respeito do nosso perfil institucional e que permita melhor desincumbir a nossa missão constitucional. De fato, né, a advocacia pública ela vem passando por um momento desafiador, de consagração, de confirmação de sua importância constitucional. Passamos por um longo processo de amadurecimento, né? Estamos chegando na fase da nossa definição. E a definição é essa compatível com o Estado democrático de direito que vivemos. E quando eu falo de amadurecimento, né, até parece que a nossa instituição é nova, que surgiu ontem. Não é verdade isso, né? O advogado que atua em nome do poder público é talvez das profissões jurídicas uma das mais antigas. É da advocacia pública que surgiu o Ministério Público, né? Só foi apartado, pelo menos em razão da União, em 88. É da advocacia pública que surgiu a Defensoria Pública. Basta lembrar que em São Paulo a Defensoria Pública só foi criada em 2006 e até então, né, a assistência judiciária dos desamparados, né, foi realizada pela Procuradoria, por meio da PAJ, né, Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, pensando assim que, como procurador dos nossos feitos, que era como nós éramos chamados na época do Império, ao atual advogado de Estado, muita coisa mudou, e para melhor. Algumas instituições ainda sofrem alguns traços de patrimonialismo herdado do período colonial, mas a advocacia pública consagrada constitucionalmente, pelo menos normativamente, não. Ela é uma instituição de Estado. E se antes o procurador estava a serviço do rei, hoje estamos a serviço do Estado democrático de direito. E a isso devemos a Constituição de 88, que consolidou esse nosso modelo, e é sobre isso que eu gostaria de falar. A doutora Isabel falou um pouco sobre isso, e talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu vou entrar nisso para tentar concluir, né? Foi na Constituição de 88 que a representação judicial e extrajudicial, a consultoria jurídica, assessoramento jurídico da União, Estados e Distrito Federal sofreu uma guinada institucional com a inclusão da advocacia pública no capítulo destinado às funções essenciais da justiça. Lamentavelmente, a previsão não abarcou as procuradorias municipais, mas não é impeditivo, né? E temos vários exemplos no nosso país de boa formatação de uma procuradoria municipal, que dão ao executivo local a indispensável segurança jurídica para a tomada de decisões governamentais, além de propiciar a defesa do erário e do patrimônio municipal.
Mas voltando à Constituição de 88, as funções essenciais da justiça elas estão previstas no capítulo 4º do título 4, que trata da organização de poderes. Vejam, o capítulo 1 fala do poder legislativo, o capítulo 2 do executivo, do capítulo 3 do judiciário. No capítulo 4 vem as funções essenciais da justiça. Dessa forma, elas estão deslocadas das atividades tradicionais estatais, legislativo, executivo e judiciário, mas dentro dos poderes estatais, e isso não foi à toa. A Constituição assegura a essas instituições essenciais uma parcela do poder que emana do povo, com a finalidade de garantir, como instrumento de representação desses interesses públicos e sociais, a realização do bem comum. Então, mais de 30 anos depois da Constituição, nós vivemos, eu acho que todos nós concordamos, um momento de redefinição dos papéis das instituições, dos poderes constitucionais. Eu acho que nós estamos cientes disso, até pelo momento que o nosso país passa, um momento crucial dessa caminhada do Estado Democrático de Direito. A tripartição coordenada, né, das funções estatais entre executivo, legislativo e judiciário, né, como evolução da teoria de Montesquieu, ainda é uma peça fundamental nesse ambiente. Mas eu acredito que cresce a importância da modelagem desses instrumentos, desses órgãos, que possibilitam a fiscalização e a perpetuidade desse regime democrático. E por quê? É que no estágio atual que nós estamos vivendo, o estágio atual do desenvolvimento do direito constitucional, do direito administrativo, nós não podemos falar mais de subjetivação da função administrativa. Nós não dividimos mais a função do Estado de acordo com o poder envolvido, né? Como se só o executivo governasse, só o legislativo legislasse, ou só o judiciário resolvesse conflitos. Hoje, e já há algum tempo, né, há uma ideia de concepção integrada da função administrativa do governo, uma objetivação, de modo que essa atividade administrativa, ou seja, essa atividade de perseguição aos fins públicos, não é exclusiva de nenhum dos poderes e se estende a toda a sociedade. Isso é a parte importante, porque cabe à sociedade, hoje, moderna, acompanhar e fiscalizar essas funções estatais. Seja atuando diretamente, e a Constituição traz inúmeras vias participativas ao povo, seja através de órgãos neutrais de opinamento, órgãos neutrais de controle, cuja investidura não se dá por eleição, se dá por seleção por mérito. A doutora Isabel também falou isso, né? Muito importante a questão do concurso público, se dá por mérito. E eu vou usar uma classificação muito lembrada do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, também sou fã, né? Que há dois grandes padrões que regem as atividades governamentais. Ambos padrões são expressões democráticas, de igual valor axiológico. O primeiro é um padrão majoritário, político-partidário, onde estão presentes as atividades do legislativo e do executivo. O segundo padrão, que ele chama de contramajoritário, é regedor das atividades judicantes e de todas as atividades associadas ao judiciário. As atividades são político-partidariamente neutras. Ao lado da advocacia geral, né, privada, o único ramo privado previsto na Constituição, a Constituição reservou a 3 órgãos públicos a tutela preventiva e repressiva de interesses públicos. Vou usar novamente o professor Diogo. Ele chama isso de procuraturas constitucionais. São órgãos, todos eles incumbidos da defesa e sustentação da democracia, dos interesses individuais, essenciais, dos direitos fundamentais. Ao Ministério Público, ele fala, né, compete a advocacia da sociedade e dos valores constitucionalmente explícitos. A Defensoria Pública, a advocacia dos necessitados. E a nós, os advogados públicos, a advocacia dos interesses públicos do Estado. E embora essas funções todas não estejam tipificadas como autênticos poderes estatais, elas estão disciplinadas constitucionalmente como indispensáveis à tutela desses valores constitucionalmente protegidos. E, portanto, exatamente por tutelar esses valores constitucionais, exerce uma função contramajoritária. E nesse padrão contramajoritário, que é extremamente importante, que é o momento do desenvolvimento do constitucionalismo hoje, né? Que nós muitos chamam de neoconstitucionalismo, né? Porque o controle da administração não se dá apenas no âmbito da legalidade, né? O controle de legalidade, ele não se refere apenas à lei formal, mas ao direito como um todo, melhor dizendo, a um bloco de legalidade integrado por diversas fontes.
fundamentos, valores, princípios constitucionais. A esse nome, né, nós damos alguns dão o nome de, sei lá, de juridicidade ou legalidade ampla. A vinculação da administração a essa legalidade, que não se refere apenas à lei formal, ao direito como um todo, em sua integralidade, ao sistema jurídico, aos princípios, aos valores, faz com que nós, juristas, nós que operadores do direito, tenhamos uma importância muito maior nesse controle da própria administração. Ao mesmo tempo que o princípio da juridicidade, né, restringe a atuação da administração pública, que não se guia apenas pela lei, mas também pelos valores e vetores do ordenamento jurídico, ao mesmo tempo permite à administração pública uma atuação na ausência da lei, inclusive. Nós vimos isso agora, durante o enfrentamento da pandemia. Não tínhamos lei para isso. A atuação direta da administração correu solta, com base diretamente na aplicação direta de princípios e normas constitucionais. Com isso, foi alterada até a noção de discricionariedade administrativa, né, que deixa um espaço de livre escolha do administrador para transformar em um resíduo de legitimidade, balizado pelos valores constitucionais. Portanto, esse princípio majoritário, né, é adequado para tomar decisões políticas, mas que deve ceder ao princípio contramajoritário de salvaguarda de valores fundamentais, ou, melhor dizendo, os valores constitucionais. Mas, assim, o que isso tem a ver com a palestra, né, defesa da advocacia pública com defesa da cidadania e democracia? É tudo. Né? Aí está o cerne, a importância da advocacia pública para a democracia. Se as funções essenciais da justiça, todas elas, exercem funções de ponte entre a democracia e os valores fundamentais, essas funções essenciais são, portanto, copartícipes, chamar assim, desse processo de construção das normas dentro desses valores constitucionais, de modo a assegurar a juridicidade e o funcionamento dos órgãos e dos sistemas político-partidários, democráticos. Né? É claro que isso vai desaguar na discussão do ativismo judicial, mas isso dá outra palestra, a gente não termina hoje. O que interessa aqui é que o aperfeiçoamento da democracia se faz com o equilíbrio da atuação desses dois padrões, majoritário e contra-majoritário. Majoritário, político-partidário, e contra-majoritário, exercido por esses órgãos de controle em nome dos valores constitucionais. Esse diálogo permanente entre eles. Aí entra a advocacia pública, porque na realização das nossas atividades típicas de consultoria jurídica e do contencioso judicial, nós exercemos uma terceira atividade, também típica. Na realização dessas duas atividades típicas, nós exercemos uma outra, que é o controle interno da aplicação do direito da administração pública. É a direção do conteúdo jurídico da postura adotada pelo poder público. E a doutora Isabel falou muito bem disso, né? Nós atuamos com capilaridade em todos os ministérios, estamos presentes em todas as secretarias, estamos presentes em todos os órgãos públicos. A advocacia pública é o órgão que tem a melhor capacidade de identificar razões das controvérsias envolvendo órgãos e entidades públicas e agir, por exemplo, no deslinde consensual. Além de atuar preventivamente, avaliar situações com potencialidade conflitiva. Nessa atividade, a advocacia pública ela participa da vontade do Estado, por meio dos pareceres e das consultas realizadas pelos seus membros. Porque nós revelamos ao administrador os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Como advocacia de Estado, essas atribuições dão ao órgão uma capacidade plena de agir preventivamente, garantindo sustentabilidade jurídica das políticas públicas nos diversos testes de controle social e institucional que são realizados a posteriori. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Judiciário, a própria população realizam esse controle a posteriori, nós não. E nós vamos dar a essa capacidade ao Estado de se defender. Também a advocacia pública que confere visão sistêmica, com potencial de avaliar juridicamente a atuação da administração pública em todas as fases da política pública. Desde a modelagem da agenda, desde a sua formulação, passando pela implementação da política, avaliação do projeto escolhido. Nenhum outro profissional do direito, como nenhum outro profissional de direito, melhor dizendo, o advogado público tem possibilidade de conhecer os limites financeiros, orçamentários, de pessoal, de material, enfim,
todos os problemas da administração pública. Nós, advogados públicos, podemos colaborar para a elaboração de políticas públicas mais eficientes, interligando o sistema jurídico ao sistema político. Nós fazemos a ponte do sistema jurídico ao sistema político. Nós fazemos a ponte do sistema do padrão majoritário ou contra-majoritário, permitindo que a representatividade democrática do voto ocorra dentro do quadro legal. E é nesse ponto que é muito importante pontuar, pontuar é ridículo, é muito importante pontuar, né, o combate à corrupção de uma advocacia pública capaz de proporcionar. Essa chaga da sociedade brasileira, né, que é a corrupção, parece que só é enfrentada pelas instituições repressoras, né, ou por inovações legislativas destinadas ao aumento de sanções, o recrudescimento de processo. Vejam que ontem, salvo engano, ontem ou anteontem, aprovaram uma lei dobrando a pena para corrupção em casos de crimes cometidos durante a pandemia. Considerando que a pandemia vai passar daqui a 3 meses, 4 meses, né, não sei aonde que eles vão pegar mais, né, o crime não retroage, né. Enfim, é aquela solução a posteriori de inovação legislativa que não resolve o problema. Permanecem pouco desenvolvido no Brasil estratégias eficazes de prevenção à corrupção, aprimoramento de governança pública e de funcionalidades que caracterizam instituições como a advocacia pública. E não é à toa, né, que o Brasil é um dos países que mais fortemente mudou seus comportamentos públicos e privados nos últimos anos. Nós colocamos na cadeia 2 ex-presidentes da República. Nós temos governadores presos atualmente, outros já foram presos, deputados, senadores, os maiores empresários do Brasil foram presos. E ainda assim, paradoxalmente, no último ano nós caímos 37 posições no ranking da Transparência Internacional de Percepção de Corrupção. Estamos lá numa desonrosa 106ª posição. Nós precisamos sair desse lugar comum, da agenda que eu chamo de revanchista, e começar a preocupar-nos em aprimorar outros meios que tornem a proteção ao erário mais eficaz, de modo que a advocacia pública possa atuar ao lado do gestor, do órgão governamental, gozando de proteção institucional adequada, evidentemente, né, para utilizar instrumentos administrativos e judiciais à disposição para encurtar esse espaço de corrupção. Não para acabar com ela, não acabamos com ela, mas para encurtar esse espaço. A atuação como advocacia de Estado, né, impõe a sensibilidade de compreender os dilemas legítimos dos representantes do povo, claro, mas nós, advogados públicos, não agimos nesse código binário governo-oposição, que é o código binário da política, né? Nós temos um outro código, né? O código do direito, lícito e ilícito, jurídico e antijurídico, né? A advocacia pública tem muito a contribuir para impedir que desvios aconteçam, né? Diminuir a distância entre esse ilícito e a reparação do dano, até a aplicação de sanções. Por isso, é fundamental assegurar, acredito, desde a concepção, né, que as políticas públicas se amoldem à ordem jurídica, e não apenas às diretrizes governamentais. É certo que a advocacia pública ela deve colaborar com a função de governo. Nós, advogados públicos, não exercitamos, nem temos que exercitar juízo de conveniência e oportunidade. Esses são, por mandamento constitucional expresso, da alçada exclusiva dos nossos governantes. Nossa função é importantíssima para a democracia, mas ela é outra. Ela é viabilizar, na medida do juridicamente possível, que essas políticas públicas eleitas, democraticamente eleitas, e apontar alternativas para elas, quando cabíveis. O nosso controle, então, das políticas públicas realizada pelo advogado público é diverso daquele realizado pelo juiz, né? O controle nosso é mais leve, soft, né, que o judicial. Porque não é a opção política do administrador que se coloca em exame para o advogado do poder público, né, mas sim o respectivo balizamento jurídico. E o que particulariza a advocacia pública é justamente o seu papel de fazer com que, ao mesmo tempo que não se desrespeite a vontade do povo manifestado nas urnas, não se ultrapasse os limites postos pela ordem jurídica. Vejam, majoritário e o contra-majoritário. Sejam esses limites negativos, sejam esses limites positivos. São impostos pela Constituição ao poder público. E é nesse ponto que
público que devemos ter, independentemente das simpatias ou antipatias político-partidárias, que todos nós temos. É possível o advogado público, considerando válida a opção do gestor, sugerir, por exemplo, a adoção de instrumentos jurídicos mais eficientes, alertar de eventuais problemas à execução, apontar mecanismos próprios para dar mais legitimidade às escolhas feitas e, em último caso, apontar a impossibilidade de determinada opção. A nossa atividade de controle, eu vou chamar assim, é do tipo cooperativa. E para desempenhar esse papel, nós, advogados públicos, temos que estar próximos das autoridades. Não temos que ter medo disso. Nós temos que estar próximos das autoridades, próximos dos técnicos, dos formuladores das políticas públicas, porque nós devemos atuar desde a gênese da política pública. Porque é nessa etapa de formulação da política pública que nós vamos analisar os caminhos jurídicos que ela vai tomar para ser implementada de forma segura e eficiente. É nessa etapa que nós, advogados públicos, devemos apontar a compatibilidade do programa com a Constituição, com as demais normas vigentes, com os princípios e valores do Estado Democrático de Direito. Nós devemos valorizar essa fase pré-legislativa das leis e a atuação da advocacia pública, que, por intermédio da consultoria jurídica, pode emprestar mais racionalidade ao processo de produção normativa. Não para destacar aspectos formais ou redacionais. Né? Muitos colegas acham que é para isso que serve, passar, não, está tudo certo aqui na redação da proposta. Não, é para garantir lastro constitucional, legitimidade, licitude, legalidade na ação estatal. Mas a nossa importância para o Estado Democrático de Direito não se revela apenas na área da consultoria jurídica. Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O contencioso, que é minha área de atuação, não é o patinho feio da advocacia pública. Quando atuamos na representação judicial, nós, advogados públicos, nós temos uma missão importantíssima, que é convencer o Poder Judiciário da lisura e legitimidade da postura administrativa. E é nesse sentido nós participamos, né, da comunidade de intérpretes do ordenamento jurídico. Nós defendemos em juízo os interesses públicos e as opções democraticamente, legitimamente eleitas. Não é pouco. Nós defendemos, no fundo, a própria opção democrática e majoritária. Opção essa que já passou por um filtro de controle contra-majoritário exercido pela área da consultoria. Mas, é claro, não vou ser infantil. Por N motivos, muitas vezes, esse ato administrativo impugnado em juízo escapa do controle prévio. E a critério da própria advocacia pública, o único órgão com legitimidade constitucional para realizar tal controle no âmbito interno da administração, esse ato administrativo impugnado em juízo pode não estar em consonância com o ordenamento jurídico e com o interesse público. Ainda que esse equívoco não tenha sido observado quando da realização da atividade consultiva, caberá ao advogado público, na área do contencioso, iniciar o procedimento administrativo necessário para a correção, que pode ocorrer, inclusive, no ambiente conciliativo. Cumpre aos agentes públicos realizar atos administrativos de acordo com o direito, o que nem sempre isso ocorre. Mas não se pode exigir do advogado público que sustente o insustentável, que conteste o incontestável, que recorra quando irrecorrível, apenas como forma de legitimar uma opção política, administrativa e legal. Tanto na atividade consultiva quanto no contenciosa, nós, advogados públicos, temos uma missão de informar a administração pública a respeito da ilegalidade. É a mesma coisa. Informar a respeito da legalidade de seus atos e recomendar a revisão da postura administrativa. É isso que nós fazemos, nós recomendamos a revisão da postura administrativa e a anulação dos seus feitos. Aqui não deve haver advogado do rei ou de qualquer governante de plantão. Essa discussão entre advogado de governo e advogado de Estado, para mim, é uma discussão que não é posta. Os interesses eleitorais não nos interessam, nós não fazemos esse controle. A Constituição nos consagrou como uma carreira de Estado e a ela devemos obediência. Em razão disso, eu não vejo a discussão que hoje surgiu, né? Começou hoje por conta da proposta de reforma administrativa, né? Hoje, mensagens no WhatsApp o dia todo, se somos ou não somos carreira típica de Estado. Gente, se nós não estivermos na tal da lei complementar que vai vir, pouco importa. Essa discussão não se põe, a Constituição já nos coloca como carreira típica de Estado. Não vai ser inconstitucional essa lei complementar se vier.
e não nos colocar. Em razão da Constituição que devemos lutar contra qualquer forma de esvaziamento institucional e quebra de isonomia com as outras instituições essenciais à justiça. Nós, verdadeiros advogados públicos, não oficiamos por encomenda. E aqueles que fazem isso, que cedem à pressão política, amesquinham a nossa instituição. Nós não estamos subordinados a qualquer poder do Estado. E é por isso que nós devemos ter garantias. Falou muito bem, doutora Isabel, e eu vou terminar exatamente no mesmo ponto. É por isso que nós devemos ter garantias, para bem exercer essas funções. E devemos dispor de garantias funcionais, como estabilidade, como inamovibilidade. A existência de cargos privativos de advogados públicos, inclusive, eu falo mais, principalmente na cúpula da instituição. O Supremo acabou de decidir isso em relação a procuradorias municipais. Sensacional, é isso mesmo. Autonomia técnica, autonomia funcional, autonomia financeira. Nossa autonomia e todas essas garantias que eu falei não são favores governamentais. São instrumentos necessários para a promoção efetiva do Estado Democrático de Direito. E é isso que eu gostaria de falar e terminar dessa forma. Parabenizo mais uma vez os organizadores desse evento e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor Fabrício. Foi muito bonita a sua fala. Te agradeço bastante e esse fecho de que não são as garantias, assim, devem ser colocadas como garantias, né? E não são favores e não são privilégios, são condição Sim. para o exercício perfeito da nossa função e são condição para a defesa dos pilares da República. É condição para a defesa da democracia. E veja bem, eu ouso colocar, né, que não é função da advocacia pública defender aquelas bandeiras que terminem por atentar contra a própria democracia. Né? Este também é um limite nosso. Né? Dentro daquilo de ser advocacia de Estado e advocacia de governo, concordo com absolutamente tudo que foi falado, mas eu friso esse aspecto. Né? Nós temos uma linha que nos separa, por exemplo, do Ministério Público e que nos coloca, né? Nosso lugar é da defesa do Estado que impulsiona as políticas públicas, que impulsiona a máquina, a boa máquina administrativa. Né? Me chamou também a atenção a questão a sua colocação da importância da nossa atuação na vertente do contencioso, né, frente à consultoria, e gostaria também de fazer algo que eu esqueci de mencionar da fala da doutora Isabel, né, assim, aonde está o nosso limite, né? Eu gostaria de lembrar a todos que coube à advocacia pública do Estado de São Paulo defender o Estado de São Paulo nas ações movidas por conta do massacre do Carandiru, em 92. Né? Alguns não eram nascidos ainda nessa época, né? Mas, enfim, eu estava entrando na Procuradoria do Estado nessa época, e eu me lembro de que a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral na época, deixou aos colegas a possibilidade de fazer a defesa meramente formal no processo judicial. Esse é um aspecto importante. Né? Isso não pode fazer de nós cúmplices de um ato de barbárie. Né? O Estado de São Paulo, até hoje, o país, até hoje, responde perante a Corte Interamericana, tem o dever de apresentar relatórios por conta disso, e a defesa nossa foi feita com base nessa possibilidade de não defender a conduta em si, mas fazer a defesa formal. Tivemos colegas que sim adentraram ao mérito do processo e o Estado, em alguns casos, conseguiu reposicionar ali. Isso também trouxe uma certa comoção, né, no resultado de algumas ações. Mas é importante delimitar que a nossa defesa ela não é vendada, né? Ela não é cega, ela é uma defesa assentada nos pilares mesmo da República e
com o amparo do manto da democracia e com a missão de defender a democracia, a vontade do povo, mas não aquilo que vá perverter a própria essência da nossa matriz republicana. E nesse caminhar, né, e apenas uma outra menção daquilo que é a nossa atuação, se a gente pegar um exemplo que eu trago dos bancos de faculdade, né, do meu orientador, que depois veio a ser o meu orientador de mestrado, o professor Eros Grau, ele gostava de dizer que se eu colocar refrigerante numa garrafa de vinho, isso não faz com que aquele conteúdo se transmute. Né? Permanece sendo refrigerante, ainda que o rótulo diga outra coisa. Então, nós sabemos que tanto na nossa atuação como aquilo que nos está sendo colocado ultimamente, né, não é o rótulo que vai mudar a nossa atuação. Não é dizer que não somos advocacia não somos carreira de Estado, isso não vai nos desnaturar. Somos carreira de Estado. E acho que na fala da Thaisa isso também virá. Passo então a palavra à doutora Thaisa Sintradosso, ela é vice-presidente da Comissão da Advocacia Pública aqui, seccional para a área municipal. Ela é conselheira estadual, junto comigo e doutora Raquel, procuradora do município de Ribeirão Preto, membro da Comissão Nacional da Advocacia Pública e conselheira na Associação Nacional de Procuradores Municipais. Passo, então, a palavra à doutora Thaisa, que saberá falar com bastante propriedade sobre as questões candentes aí que tem nos até assombrado, né? Por que não dizer? É isso. Obrigada, por favor, Thaisa. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos e todas. Agradeço a você, Patrícia, pelo convite de estar aqui hoje, bem como a Isabel e ao Fabrício, por estarem conosco hoje compartilhando as suas experiências. Registro a presença de muitos colegas aqui. Deixo meu agradecimento por prestigiar este evento da Comissão Estadual da Advocacia Pública, neste início de noite de uma quinta-feira de setembro. Bom, falar sobre a atuação da advocacia pública na defesa da cidadania e da democracia é uma tarefa bem gratificante. O processo de redemocratização do Brasil passou a demandar uma maior fiscalização do Estado. Assim, sob a pressão de alguns setores da sociedade, a Constituição de 88 superou o modelo clássico de tripartição do Estado, instituindo as funções essenciais à justiça, aqui já tão salientadas pelos colegas, as quais devem ostentar independência em relação aos demais poderes. Dentre essas funções, tem-se a advocacia pública, prevista nos artigos 131 e 132 da Constituição, incumbida do controle jurídico do Estado e do zelo com o patrimônio público, o que lhe atrai as mais inúmeras funções. Nesse contexto, a advocacia pública, como já falado, muito bem falado pelos colegas, ela é reservada à elevada missão de estabelecer a comunicação entre os subsistemas da política e do direito, e a tarefa institucional de compatibilizar as políticas públicas legítimas, definidas pelos representantes eleitos pelo povo, as molduras do ordenamento jurídico. A democracia pública, pois, está intimamente ligada à democracia e ao seu fortalecimento. É um campo da advocacia que intensivamente atua na defesa do Estado democrático de direito, uma vez que, ao realizar o controle jurídico do Estado e zelar pelo patrimônio público, o faz nas balizas do ordenamento jurídico, delimitando a atuação estatal, as normas confeccionadas sob a égide do processo legislativo. Na ambiência de um Estado democrático de direito, como ensina Derli Barreto e Silva Filho, cabe à advocacia pública a função social e o dever constitucional de viabilizar juridicamente as políticas públicas, não só sob aspectos formais, como já falado pelos colegas, redacionais, mas também materiais. Compete-lhe escrutinar tecnicamente as proposições normativas,
a fim de possibilitar a produção de normas justas e, na medida do possível, harmonizar juridicamente as distintas pretensões e forças sociais e políticas que, a partir de suas próprias perspectivas, têm cada qual uma concreta ideia de justiça. Ao lado da democracia, a advocacia pública atua também na defesa da cidadania. A advocacia, por conceito, assume a função de serviço essencial, básico, prioritário para a defesa dos direitos dos cidadãos. E, nesse sentido, distingue-se entre as profissões. É indispensável a administração da justiça nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. No âmbito da advocacia pública, a missão de contribuir para o exercício da cidadania é constatada em suas mais diversas áreas de atuação, seja no âmbito judicial ou de consultoria, quando atua, por exemplo, em demandas ligadas ao direito à saúde, à educação, à cidade sustentável, à defesa do erário e da res pública, tão cara a todos nós. Assim, a inserção da advocacia pública no capítulo das funções essenciais da justiça não tem um significado restrito ao exercício da função jurisdicional do Estado, mas se liga ao valor justiça e aos valores inerentes ao direito e à sociedade, como a cidadania e a democracia. São muitas as formas de atuação da advocacia pública na defesa da cidadania. Trago aqui alguns exemplos. O primeiro deles se refere ao sistema de solução de conflitos, que vem sendo implementado em alguns municípios, como a adoção da conciliação e da mediação, auxiliando na desjudicialização das políticas públicas e contribuindo para a pacificação social. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no mês de março deste ano, instituiu o programa Município Amigo da Justiça, regulamentado pela Portaria número 9.877 de 2020, cujo objetivo é exatamente esse: incentivar a utilização de métodos autocompositivos de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação, entre as prefeituras e os cidadãos, a fim de fomentar a cultura da pacificação social, evitando a excessiva judicialização e o desenvolvimento da cidadania. Acredito que, em razão da pandemia, o programa ainda não tenha sido amplamente divulgado. Eu aproveito a oportunidade para aqui fazer. Para participar do programa, a Prefeitura escolhe aderir voluntariamente, por subscrição de um termo de compromisso público que contém, entre outros elementos, a concordância expressa com os termos do programa, além de prazos e metodologias para cumprimento do que foi pactuado. A vigência do programa é de 3 anos, podendo o prazo ser prorrogado caso haja interesse pelas partes. Podem participar do programa prefeituras do Estado de São Paulo. A adesão ao programa gera automaticamente a certificação denominada Município Amigo da Justiça, na forma de um selo estilizado, emitido e enviado eletronicamente pelo TJ São Paulo, e que pode ser utilizado em campanhas institucionais. Para ser um município amigo da justiça, conforme informações no próprio site, a Prefeitura deve entrar em contato com o NUMEPEC através do e-mail municipioamigo@tjsp.jus.br. O município de São Paulo, por exemplo, vem realizando um profícuo trabalho de incentivo à utilização de métodos autocompositivos de solução de conflitos. Também neste ano foi promulgada a Lei Municipal 17.324, que institui a política municipal de desjudicialização no âmbito da administração direta e indireta, visando atender às disposições da Lei Federal de Mediação. Esta política ela é coordenada pela Procuradoria-Geral do município. Também no âmbito da PGM de São Paulo, existem as câmaras de conciliação, atualmente destinada a questões envolvendo entes da administração pública.
O município de São Bernardo do Campo também tem tido avanços nessa questão. Em 2018, com a Lei 6.679 de 2018, foi instituída a Câmara de Conciliação, conduzida também pela Procuradoria do município, e que já vem conseguindo excelentes resultados, notadamente no âmbito das transações tributárias e das desapropriações amigáveis. No meu sentir, penso que a utilização dos métodos autocompositivos de solução de conflitos seja uma tendência no âmbito da advocacia pública como um todo, com vistas também a aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais. No que tange à advocacia pública municipal, verifica-se hoje um excesso de judicialização, enfrentado pelas procuradorias municipais, com destaque para demandas relacionadas à saúde, educação, tributos e servidores. Ainda com relação à atuação da advocacia pública em defesa da cidadania, um segundo exemplo que eu trago se refere ao trabalho exercido pelos colegas procuradores durante a pandemia, em decorrência da Covid-19, que no Brasil, lamentavelmente, nessa semana, registra a marca de mais de 120 mil óbitos. A crise sanitária deflagrada pela pandemia realizou uma tomografia detalhada nas estruturas não apenas de saúde pública, mas social, política e econômica de cada lugar do mundo por onde passou o vírus transmissor. E quando o Estado é chamado a socorrer a sociedade em tempos emergenciais, como o que estamos vivendo, cabe à advocacia pública dar o respaldo jurídico para a adoção das medidas urgentes necessárias à contenção da crise. Seja no âmbito da consultoria e do assessoramento legislativo, com análise de contratos e decretos, seja no âmbito do contencioso, com providências e defesas judiciais emergenciais. No Brasil, assistimos a uma judicialização intensa, a meu ver, excessiva, no que tange à efetivação das políticas públicas relativas ao enfrentamento da pandemia. Assistimos nos últimos meses verdadeiras batalhas judiciais de medidas liminares Brasil afora, seja para abertura e fechamento de estabelecimento comercial, seja para cobrança ou suspensão de tributos, seja para fornecimento de tratamentos e medicamentos relacionados ao combate à Covid. Apenas para citar alguns exemplos. No âmbito municipal, verificamos um trabalho intenso dos colegas procuradores municipais no enfrentamento da crise, tendo como norte sempre a proteção do cidadão e a autonomia municipal. No município de Ribeirão Preto, por exemplo, a Procuradoria conseguiu uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal, suspendendo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinava a suspensão do pagamento do ISS por uma clínica médica no município. Para o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, nos autos da suspensão de tutela provisória 439, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve pagar impostos ou quais políticas públicas devam ser adotadas, em substituição aos gestores responsáveis pela condução do Estado neste momento de calamidade. Um outro exemplo de atuação, também relacionado à pandemia, se refere à relação das pessoas com a cidade que querem viver, como querem com essa cidade se relacionar, no chamado novo normal, colocando a agenda urbana no centro dos debates atuais. Conceitos como cidades inclusivas, cidades resilientes, densidade saudável ganham força. O homem ele é um animal coletivo e as cidades são a maior expressão disso. Se elas não forem boas para todos, elas não serão para ninguém. A agenda urbana se mostra urgente nessa época típica. O isolamento social despertou a vontade das pessoas em usufruir dos benefícios dos espaços livres. A importância das áreas verdes e dos espaços públicos urbanos,
da mobilidade urbana, do saneamento e da moradia, deverão ganhar atenção especial nos municípios. E isso demandará uma atuação da advocacia pública que auxilie a inserção dos indivíduos a essa nova forma de pensar a cidade. E é importante que essas questões estejam nas agendas políticas dos candidatos ao poder executivo nas próximas eleições municipais. Além da atuação em defesa da cidadania, como já afirmado anteriormente, a advocacia pública tem relevante papel na defesa da democracia. E aqui eu faço uma observação, já finalizando, no que se refere a uma perspectiva. Tendo em vista a nossa preocupação com a qualidade das leis e dos atos normativos no âmbito do poder executivo, um terreno bastante fértil para a atuação institucional da advocacia pública no século XXI, seria muito oportuna a mudança de paradigma na função desempenhada pelos advogados públicos, de meros intérpretes a partícipes na elaboração das leis e atos normativos, melhor ajustados aos escalões de juridicidade. Isso pode se concretizar através da participação obrigatória da advocacia pública nos órgãos administrativos, encarregados da elaboração administrativa das leis e dos atos normativos, e na formulação das políticas públicas em áreas juridicamente sensíveis como saúde, educação, segurança pública, tributação, finanças, orçamento, serviços públicos, organização administrativa e contratos. Intimamente ligado ao processo democrático, se aproximam as eleições municipais, em que a atuação da advocacia pública municipal se faz importante, no sentido de auxiliar, sob o aspecto técnico-jurídico, a implementação dos planos de governo e outras atividades de interesse da cidade. Para finalizar, o ano de 2020, penso estar sendo um ano de muitos desafios para a advocacia pública, mas também de oportunidade para esta ressaltar a sua missão institucional. A atuação sempre detida à defesa judicial e extrajudicial da União, dos estados e dos municípios, ganhou contornos maiores de carreira que pode contribuir ao final para a defesa da cidadania e da democracia. Isso, inevitavelmente, implica na necessidade de aperfeiçoamento e valorização da carreira. Nesse sentido, tivemos a importante vitória no Supremo quanto ao direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos advogados públicos, tendo como fundamento do reconhecimento da constitucionalidade pelo recebimento da verba o princípio da eficiência, conforme assegurado pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto condutor, nos autos da DEI 6053. Também se faz importante a Procuradoria contar com uma estrutura condizente com as atribuições do cargo, investindo-se em tecnologia, especialmente após a nova dinâmica imposta pelo isolamento social, mais digital e menos analógica, na forma como trabalhamos. Destaca-se, ao final, a valorização do concurso público, como forma de selecionar o corpo jurídico que irá atuar em defesa do interesse público, da cidadania e da democracia. A participação da ordem em todas as suas fases, como fiscal da lei e do cumprimento das exigências do certame. Neste ponto, para finalizar, eu cito a resolução número 2 de 2019, aprovada pelo Conselho Sessional da OAB São Paulo, no ano passado, que, acatando a recomendação em minuta apresentada pela nossa comissão estadual, no sentido de regulamentar a participação da ordem nos concursos para procuradores municipais no estado de São Paulo. Essa regulamentação tem gerado muitos bons resultados, com muitas intervenções da Comissão da Advocacia Pública, tanto da sessional
quanto das subseções em vários concursos públicos para procuradores municipais no estado de São Paulo. Encerro minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Thaisa. Foram ótimas todas as suas observações, como você apontou o desenvolvimento, a adaptação das advocacias públicas nesse contexto que nós estamos, o incremento da atuação da advocacia pública, os desafios que nós vencemos e todos nos surpreendemos como o resultado trouxe um impacto bastante positivo para as administrações públicas. Eu gostaria de ler aqui, temos algumas questões para o doutor Fabrício. Como o advogado público atua na realização de acordos? Como são essas balizas? Doutora Isabel, se quiser falar um pouco... Oi? Posso responder? Pode. Depois eu passo para as seguintes, tá bom. Eu vi. Olha, é muito importante a questão, né? A advocacia do Estado, né, está entrando na era da consensualidade. Né? Não sem tempo, né? O Brasil tem 80... Saiu agora, justiça em números, né? O Brasil tem 80 milhões de processos, desse metade é a Fazenda Pública. Metade é a Fazenda Pública, aqui no estado de São Paulo, quase 60%. É a Fazenda Pública em juízo, execuções fiscais e todos os processos também que nós somos réus ou autores e tal. E, finalmente, nós vamos entrar numa era Estamos entrando, a União bem mais à frente do que o estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo está gatinhando nisso ainda, né? A questão de fazer acordos, participar de transações, fazer transações tributárias, por exemplo. Agora temos um projeto de lei encaminhado pelo Dória que trata de transação tributária aqui no estado de São Paulo, e nessa parte do projeto, o projeto todo é muito ruim, mas nessa parte ele é muito bom, da transação tributária, é um avanço muito grande para a Procuradoria do Estado. Mas é importante que a gente ingresse nessa fase da consensualidade. Temos duas formas de fazer acordos, a meu ver, né? Uma autorização legislativa. De fato, precisamos, e muitas vezes, uma autorização legislativa que permita a advocacia pública realizar acordos, mas não só através de autorização legislativa. Como eu disse, nós exercemos o controle da administração pública também na área do contencioso. E quando um advogado público se depara com uma atuação da administração pública contrária ao ordenamento jurídico, ilegal, porque muitas vezes o particular tem razão. E o interesse público, nesse caso, não é o da administração pública. Num sistema republicano como o nosso, nós não temos que defender sempre o Estado a todo custo contra o particular. O particular muitas vezes tem razão. E quando muitas vezes tem razão, e quando ele tem razão, poderíamos utilizar, e devemos utilizar, de representações dos advogados públicos para a realização de acordos. Essa situação do Carandiru falado pela Patrícia, se fosse hoje, eu não tenho dúvida que na defesa o Estado proporia acordo, como fez na situação daquela tragédia em Suzano, acho que o ano passado, da escola, né? Se não me engano foi Suzano, né? Que o Estado realizou... Ano passado. O Estado realizou acordos com as famílias das vítimas daqueles alunos, todos eles, né? Junto com a Defensoria Pública, e realizamos acordos. E não tinha lei definindo isso. Né? Foi realizado acordo porque o Estado, a advocacia pública, e nesse caso nós mesmos representamos o Estado, nós propusemos um acordo que melhor garantiu o interesse público e o interesse do particular, que nesse caso tem razão. Né? Então nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade ampla, que é aquela decorrente de uma proposta de uma autorização legislativa, que pode ser feita inclusive por transação por adesão. Né? Permite-se o acordo em determinada matéria já absolutamente pacífica em tribunais, em súmulas e coisa e tal. Vamos fazer acordo nesse caso. Então,
cria-se uma transação por adesão, o particular apenas adere àquele acordo e está tudo certo, e resolvemos o problema. Ou pontualmente, ao vermos, no caso concreto, em que a administração pública não tem razão. E muitas vezes não tem mesmo. Não sei se eu respondi. Não, com certeza. É interessante que você falou que o Estado ainda está engatinhando nisso e a União tem uma história já bem consolidada de celebração de acordos e tudo. Como é no município, na tua região, Thaisa, essa a evolução dos acordos pela administração pública? Então, Patrícia, até um dos motivos que eu abordei essa questão foi justamente essa, né? Que ainda estamos caminhando, ainda não estamos como outros municípios que já estão mais adiantados, como São Bernardo, que eu citei, São Paulo. Então, ainda é um passo que precisamos dar este ano, no máximo ano que vem. Tá, muito bem. Isabel, quer comentar? Porque vocês estão 10 anos adiantados, né, nessa parte, já tem como fazer um balanço disso e aquilo que representa, né, é uma economia para o erário e é uma economia é um uso melhor do recurso contribuinte, né? Temos sim. Na verdade, nós agimos de várias maneiras nesse aspecto envolvendo a conciliação. Primeiro, nas demandas de massa, em que nós temos reduzido ou praticamente reconhecida a impossibilidade de vitória nos tribunais. Então, quando nós temos decisões pacíficas em determinadas matérias, o ministro ele edita súmulas, tá certo? Que orientam a atuação de todos os advogados públicos federais do país. Essas súmulas elas autorizam o profissional a não recorrer ou a reconhecer o pedido, enfim, a apresentar proposta de acordo mediante extinção do processo. E às vezes nós ao recebermos um processo dessa natureza, a gente manda o processo de cálculos, analisa o custo, propõe um deságio e já extingue, já propõe um acordo extinguindo a ação já de forma imediata. É mais barato para o erário, porque normalmente você tem uma economia que envolve o deságio e você tem uma economia que envolve os honorários advocatícios, e outra coisa é a economia para todo o sistema de justiça, né? Então, nós temos 3 aspectos que envolvem a economia, o aspecto que envolve o aspecto econômico. Nós temos uma outra frente de atuação, que é a atuação do SECAF, que é o Centro de Conciliação da Administração Pública Federal, é um braço importante da Advocacia Geral da União, e isso já envolve a solução de litígios entre órgãos diversos, entendem? Eventualmente é possível que exista alguma espécie de contenda entre União e IBAMA, por exemplo, entre União e Centro Federal de Tecnologia, entre União e UFC. É possível. Então, o SECAF ele pode agir já contendo, né, contendo e dissolvendo, né, eventualmente, esse tipo de litígio que ocorra entre a União e os entes de direito público que compõem a administração pública federal indireta. Existe também um outro braço da AGU que envolve, tá certo, a intervenção em conflitos de natureza complexa, certo? O que exige, às vezes, a adoção de técnicas de processo estrutural, uma coisa que eu gosto de ler e até de falar também. Vamos imaginar um processo que envolva, eu vou citar, por exemplo, a Beira-Mar de Fortaleza. Beira-Mar de Fortaleza nós tínhamos mais de 100 ações que envolviam o litoral. A ação para derrubar a barraca, a ação do município contra barraca em Fortaleza é uma estrutura, é um restaurante pequeno, uma estrutura rudimentar, né? Então, às vezes o município ingressava contra esse empresário
que ocupava o litoral, às vezes você tinha ação do MPF contra a União, porque não fez a devida regularização. Então, às vezes a AGU atua, tá certo, nesses conflitos de alta complexidade, norteando ações em busca de uma solução negociada para aquele problema, tá certo? Estabelecendo planos e metas e atuando ao lado do judiciário, tá certo? Na construção dessa solução. Nós temos os recentes casos que envolve Brumadinho também, que nós tivemos uma atuação diferenciada, caso de atuação em processo de alta complexidade. Então, nós temos profissionais dentro da Advocacia Geral da União que são especialmente vocacionados e estudam, né? Profissionais que estudam, que se dedicam especialmente à atuação nessa área, que são chamados ou que são chamados para atuar eventualmente em processos, como eu disse, de natureza complexa, e outros que já atuam no dia a dia nesses órgãos, como o SECAF, como eu disse para vocês, ou até mesmo dentro das procuradorias, tá, gente? Fomentando a prática resolutiva através do acordo. Dentro da Procuradoria Regional da União da 5ª Região, por exemplo, nós temos uma coordenação que é especialmente voltada para isso, né? Que é especialmente voltada para orientar, né, os demais colegas a aplicarem os planos de negociação que são normativos internos da AGU, voltados para orientar os profissionais na tomada de decisões nesse sentido. É claro que existem a decisão da aplicação dos planos própria do advogado público, mas os institutos normativos eles existem para balizar e para dar segurança ao advogado da União, para que ele atue sem riscos de uma eventual intervenção correcional futura por prática, enfim, irregular, tá certo? Então, a gente atua basicamente nessas 3 frentes. Obrigada. Obrigada, Isabel. O doutor Adalberto Alves nos lembra que nós temos a previsão na nossa lei orgânica de reconhecimento de procedência de pedidos, desistência de ações propostas ou de celebração de acordos, mas a competência ela é do Procurador-Geral, ainda pende, nós temos ainda um caminho para percorrer para a implementação de uma estrutura, né, que receba essa delegação da atribuição do Procurador-Geral e numa escala que seja do porte do Estado de São Paulo, né? Nós temos ainda uma outra pergunta, e aí para a doutora Isabel, como a advocacia pública atua em ações de improbidade onde o réu é o governante, né? É importante dizer, doutora Isabel, que nós temos uma situação aqui no Estado de São Paulo que chega para a Comissão da Advocacia Pública, para a nossa comissão seccional, de alguns casos em que o advogado público no âmbito municipal quem propõe a ação contra o governante, contra o gestor público municipal, contra o prefeito. E isso traz consequências, traz dificuldades. Eu gostaria de ouvir a sua palavra sobre isso, dessas 2 angulações. Nós temos... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar. A atuação da Advocacia Geral da União nessas ações de improbidade. Trabalhei cerca de 7 anos no ajuizamento dessas ações, né? Inicialmente, a AGU ela atuava em conjunto com o Ministério Público Federal. Então, quando a AGU começou a atuar nessas ações de improbidade, ela atuava em parceria. Isso em 2007, 2008, mais ou menos. Nós no início, né, desse trabalho feito pela AGU, nós atuávamos em conjunto, em parceria com os órgãos do Ministério Público Federal. E como é que nós fazíamos esse trabalho? Normalmente as ações eram
propostas pelo Ministério Público Federal, e depois a AGU ingressava como litisconsorte ativo e muitas vezes assumia mesmo a defesa da probidade, a defesa do interesse público, nesse caso primário, e dava sequência à ação, né, buscando provas e recorrendo, enfim, buscando a recuperação do ativo. Atualmente, a AGU ela se desgarrou, né, do Ministério Público já há algum tempo, certo? Já há algum tempo. Então, hoje nós temos uma atuação muito independente, tá certo? Quando eu entrei na AGU, eu sou do tempo em que, para um advogado da União ajuizar uma ação de improbidade, ele precisava de uma autorização do ministro de Estado, tá certo? E isso, veja a dificuldade. Então, você recebia o material dos órgãos de controle, mas você ficava, digamos assim, numa situação muito delicada, porque você não tinha autorização do ministro para ajuizar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Quando eu ingressei na AGU, eu vi esse tipo de coisa, e o fato é que isso não funcionava, tá certo? Porque você pedia a autorização não vinha, a autorização passava por milhões de questões políticas, inclusive, na verdade era um controle político da atuação da AGU, isso é um fato, tá certo? Hoje não, hoje nós temos estruturas, tá certo, muito eficientes, organizadas, e que trabalham de forma independente, gente, ajuizando diretamente as ações, tá certo? Ajuizando diretamente as ações, independente de qualquer autorização, tá certo? De qualquer autorização governamental, seja do ministro, seja do ministro AGU, seja do ministro de Estado, seja do presidente da República. Nós trabalhamos sem essas autorizações. E essa atuação ela vem de várias fontes, né? Por exemplo, dentro dos ministérios, os diversos controles que acontecem mediante a autotutela administrativa. Então, nós temos dentro da estrutura administrativa o exercício da autotutela, a propositura de diversos processos administrativos que percebem, por exemplo, uma incorporação de remuneração irregular, enfim, um pagamento indevido, um pagamento irregular. Então, essas coisas, esses processos administrativos, eles acontecem no âmbito dos ministérios. Esse material ela é remetido à Advocacia Geral da União, que ajuiza as ações de improbidade, uma vez não recuperado o ativo, num trabalho extrajudicial que sempre é feito também, certo? Depois disso, nós temos também a atuação dos demais órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, tá certo? A gente recebe muito material dos órgãos de controle que compõem a estrutura do Poder Executivo Federal. E esse material é, então, utilizado, né, pelos advogados da União nos subsídios para o ajuizamento das ações de improbidade administrativa. Então, assim, é muito frequente, tá certo? Pelo menos no tempo em que eu atuei, gente, eu via muito. O que eu via muito? Eu via muito cometimento de irregularidade de gestores estaduais e municipais, principalmente municipais, tá? Na aplicação de recursos públicos federais. E eu percebia muito claramente a deficiência das estruturas municipais, principalmente, nesse trabalho, sabe, Fabrício, nesse trabalho prévio de controle da execução do orçamento. Eu percebia vários equívocos que às vezes representavam, sim, desídia na aplicação de recursos, aplicação absurdamente irregular,
mas muitas vezes a gente percebia cometimentos de irregularidades menores, descumprimentos de normas que uma consultoria bem realizada poderia ter evitado, certo? E temos também um terceiro braço da advocacia pública que envolve, né, o combate efetivo à corrupção através da propositura de ações de improbidade e através dos chamados acordos de leniência, que é uma atuação que a AGU tem ganhado destaque, tá certo? Atuando em conjunto com os órgãos de controle já na questão criminal, se amparando em inquéritos civis que recebe e atuando em conjunto com o Ministério Público Federal. Então, eu fiz um levantamento aqui, enquanto o colega perguntava. 2019 nós temos 4 bilhões em recuperação de ativos, tá certo? Em recuperação de recursos públicos só através de ações de improbidade administrativas propostas, né? E vejam que esse resultado é um resultado que não alcança, que alcança certamente um percentual muito baixo de êxito. Porque a realidade é que a corrupção ela envolve não apenas o desvio, mas o desvio de recursos, a aplicação irregular de recursos, mas eu vou chamar o desaparecimento completo daquele recurso que foi desviado, né? É muito difícil recuperar esse ativo. Então, você ter dentro você tem um resultado de 4 bilhões de reais recuperados, isso é realmente decorrente de uma atuação extraordinária feita pelos profissionais da Advocacia Geral da União. Eu não tenho dúvidas disso, uma vez que a corrupção ela envolve não apenas, né, ela envolve o descumprimento de normas e a ocultação de bens que dificulta normalmente a recuperação desses ativos nessas ações de improbidade. Então, como eu disse, só para fechar, nós temos, como eu disse, essa atuação nas ações dos inquéritos civis, através dos acordos de leniência, nas ações de improbidade com subsídios dos órgãos de controle do próprio Poder Executivo e nas ações de improbidade propostas através da autotutela administrativa via processos administrativos, sejam disciplinares, sejam de aferição de pagamentos irregulares ou irregularidades as mais diversas que tenham repercussão econômica. Tá bom? Posso só falar uma coisinha sobre a questão da improbidade? Um minutinho só. Eu não tenho nenhuma experiência, a experiência que a doutora Isabel tem, então não vou falar da situação de São Paulo. Eu sei que tem um núcleo para isso, né? Foi um núcleo criado para esse tipo de ações. Eu queria só colocar para a gente ficar atento. Existe um projeto de lei, eu até peguei o número aqui enquanto falou, 10.887 de 2018, que altera a lei de improbidade, a 8429. Altera bastante, mas o mais interessante, o mais importante, o mais lamentável, vou dizer assim, é que estabelece a legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público para a população de improbidade. Tanto no projeto como no relatório que foi apresentado, eu estava com ele na cabeça porque foi apresentado ontem esse relatório, e fala que, no artigo 17, que só o Ministério Público tem legitimidade para a população de improbidade. É absurdo isso. Isso já é levei gravíssimo. isso. Gravíssimo. Levei isso à ANAP. Fabrício. No meio da reforma administrativa, hoje cuidando disso, levei isso para a ANAP para a gente tentar trabalhar nisso. Já marcamos, inclusive, reuniões com 3 dos deputados da comissão para tratar disso, porque isso não pode ficar dessa forma, né? Então, e a justificativa é assim, ó, por se tratar de ação que tem como fito a aplicação de sanções que envolvem sensíveis direitos fundamentais, como a suspensão de direitos políticos. Então, só pode o Ministério Público. Então, é um absurdo, né? Então, é bom que a gente fique atentos a esse absurdo, eu tinha conhecimento. Eu sabia desse projeto, muita coisa para a gente recordar.
Eu sabia dele. E muito preocupante. Vou até anotar aqui para a gente saber a quantas anda e começar PL a fazer um 10887. 887 de 2018. 2018. É isso, gente. Foi só essa coisinha. Queria agradecer, foi ótimo o nosso evento. Agradecer a presença de todos. Deixa eu ver aqui, nós temos acho que mais uma. Sim, Dr. Carlos Alckmin aqui, lembrando o nosso evento aqui. Muito obrigada a todos, realmente foi muito boa a nossa discussão, iluminamos muitos pontos da atuação da advocacia pública nas 3 esferas. Agradeço a presença dos nossos participantes que se mantiveram firme acompanhando, o que mostra a importância da nossa discussão. E estamos aí, dia 24 teremos um outro evento e vamos divulgar. Muito obrigada a todos e a todas. Patrícia, obrigada pelo convite, muito obrigada, parabéns pela atuação da Comissão da Advocacia Pública de São Paulo. Meus cumprimentos à Thaisa Dosso, muito boa a sua palestra, muito sensível a sua visão acerca dos interesses, né, do povo, né, e da agilidade, né, tão mais próxima do que, né, muitas vezes nós do âmbito federal estamos. E Fabrício também, muito obrigada pela aula de Direito Constitucional, pela partilha aí da sua experiência. Muito obrigada, agradeço. Obrigada. Obrigado, Bom, gente. eu queria também só falar uma palavrinha, posso, presidente? Patrícia? Claro, por favor, Thaís. Bom, eu queria também agradecer, né, a todos, tanto pela oportunidade de fala que foi me dada pela Patrícia, quanto pelos colegas, pela Isabel, pelo Fabrício, que aceitaram estar aqui hoje conosco, né, Patrícia, na organização do evento. Toda a temática foi resultado de um trabalho da comissão que nós vínhamos fazendo, né, e que acredito tenha atingido plenamente os objetivos. E aqui eu gostaria de aderir à manifestação de vocês com relação à necessidade de termos garantias para o exercício das nossas funções. Hoje tivemos a questão da reforma administrativa, que, como o Fabrício disse, bombou no WhatsApp, né? Não se fala em outra coisa. A questão da estabilidade é absolutamente fundamental para que consigamos exercer as nossas funções com a tranquilidade que precisamos, né? Então, faço essa adesão final à manifestação de vocês, muito oportuna, principalmente no dia de hoje. Tá? Eu também gostaria de agradecer, Patrícia, desculpa, obrigado pelo convite, Patrícia, Thaisa, prazer conhecê-la, Isabel, vamos nos ver presencialmente com certeza, já para São Paulo. Muito obrigado, gente, boa noite. Obrigada, gente. Agradecer finalmente a Thaisa, que foi fundamental na organização desse evento, e reforçar, precisamos manter unidas as carreiras da advocacia pública, as esferas municipal, dos municípios, do Estado, da União, as procuradorias dos legislativos. Somos carreira que deve levar os seus pleitos comunidade, não pode haver divisão entre nós, porque os enfrentamentos contra nós contam com eventuais divisões. Então, nós precisamos mesmo de união em todos esses aspectos, como temos tido, né, ao longo do ano passado para agora, quanto às questões de honorários, essa atuação conjunta tem sido fundamental. E é com isso que eu me despeço e despeço de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.